Olá. Nesses últimos, digamos assim, pouco mais de 10 meses de pandemia, pelo menos aqui no Brasil, a reclusão forçada, consequentemente, tem mudado muitos hábitos, práticas adquiridas e costumes recuperados, como, por exemplo, ficar mais em casa, ficar mais recluso, assistir mais TV, ler mais, ou seja, ter um tempo maior para a família. O quão durável essas transformações, somente o tempo vai demonstrar, como tem demonstrado as variações e as consequências disso vão aparecer muito mais à frente e também vão ser interpretadas e reinterpretadas ao longo dos anos, décadas e, por que não, até mesmo de séculos. No entanto, não podemos deixar de pensar que no cenário mundial ele passará por mudanças significativas, como tem já acontecido, com maior intensidade aqui e ali, conforme cada cultura e os efeitos produzidos por essa doença. As respostas podem e certamente serão diferentes. No Brasil, por questões muitas vezes políticas, o problema costuma ser mais grave, porque tem esse ingrediente. Isso tende a transformar todas as situações em massa de manobra, a fim de concretizar legalmente seus interesses, nem sempre nobres, sabemos, e legítimos, mas com a quiescência silente de boa parte da população. Num período assim, é natural que surjam profetas falando do caos futuro, como já tem acontecido, e outros do grande salto qualitativo da humanidade. Para tais diagnósticos, cada um apela para suas gnoses, a fim de fundamentar sua voz profética. Muitos recorrem à ciência, outros à sua fé, digamos, religiosa. Todos têm as suas explicações conforme suas inclinações e percepções. Cada pessoa, desde mães e avós preocupadas, tendo como amostragem apenas a sua casa, até cientistas que nos falam de relatórios, pesquisas e estudos que apontam nessa ou naquela direção, tentam apresentar um quadro do fenômeno ou dos fenômenos e como deveríamos agir. A provisoriedade da ciência ficou clara para nós. Isso é uma coisa muito evidente para mim. Bem como a sua estreiteza em se julgar capaz de explicar a complexidade dos fenômenos humanos em suas lutas pela sobrevivência. Nenhuma ciência pode se arrogar como sendo, digamos, capaz de apresentar uma palavra definitiva num quadro complexo como o que vivemos. Por outro lado, surgem religiosos bem intencionados ou não, com palavras confortadoras ou apocalípticas, nos falando do fim do mundo, da ira e juízo de Deus e coisas assim. Cada um também supostamente fundamenta-se em sua gnose para justificar as suas conclusões e mensagens. O que temos visto são sintomas de um fanatismo científico e de uma fé alheia às escrituras e à sua razoabilidade, preocupada em disseminar terror e mais cliques em seus meios de comunicação. A propaganda procura criar imagens de produtos para vender a ideia de qualidade, ou, no caso, uma contra-informação para criar também uma imagem de falta de qualidade, falta de qualificação. Assim, mesmo que muitas vezes a empresa, por exemplo, esteja em crise,
ou a qualidade do produto seja discutível, somos conduzidos à associação do conceito de qualidade ou de falta de qualidade com o nome da organização. Por isso, quando falamos, isso aí de modo geral, não precisa ser unânime, mas quando falamos de Audi, General Motors, IBM, HP, Nestlé, McDonald's, Philips, LG, Mercedes, entre outras marcas, pensamos normalmente em qualidade. Por outro lado, anos atrás, isso eu falo anos atrás, foi em 2010, saiu na Folha de São Paulo de 8 de setembro de 2010. Né? Foi noticiado o suposto envolvimento de poderosa empresa farmacêutica pertencente à Pfizer, como encomendando textos, enaltecendo as qualidades de determinado produto. Estes textos seriam posteriormente assinados por, entre aspas, pesquisadores e publicados em revistas científicas. As nossas associações ideais nem sempre encontram respaldo na realidade. Pois bem, a fé é indispensável, essencial à vida humana. Todos os homens têm seus pressupostos, os quais nada mais são do que a confiança preliminar em algo que determina a leitura, interpretação e compreensão dos fenômenos observados. Um teólogo do século XX e XXI, ele morreu em 2003, Carl Henry, ele colocou bem a questão. A experimentação e a observação não vão a lugar algum deixando de lado pressuposições tácitas. Nenhum físico pode provar a existência de real afinidade entre suas teorias e a condição objetiva da natureza. A explicação científica do que ocorreu no primeiro momento do tempo depende de um ato de fé, a saber, a confiança no princípio da uniformidade. Ficou óbvio que ciência alguma pode existir sem pressupostos. E ele continua à frente. Sem fé, a ciência, a filosofia e a teologia não podem progredir. Fecha aspas. O perigo, sempre evidente, pelo menos para quem está de fora, é sobrepor nossas teorias às evidências, falseando-as. Por isso, nossas pressuposições nunca podem ser confortavelmente colocadas fora do alcance de serem examinadas. Se assim procedermos, sem percebermos, nos tornamos cativos de nossa perspectiva e, portanto, de nossa percepção, como isso acontece com uma certa frequência. Acontece que, obviamente, nós não conseguimos ter todas as visões. E, por isso, permanecemos, de certo modo, cativos de nossa perspectiva, em outros termos, ao perigo de nos tornarmos prisioneiros de nossa percepção. Nem sempre é fácil submeter os nossos valores ao rigor daquilo que cremos. Como o cientista tem dificuldade em revisitar os seus paradigmas, nós também temos dificuldade em rever as nossas pressuposições, rever as nossas cosmovisões, se é que podemos falar dessa forma. É muito difícil, talvez por ser doloroso demais, aplicar e avaliar em nosso próprio sistema as implicações daquilo que sustentamos. Podemos, sem nos darmos conta, nos ferir com as nossas próprias armas que julgávamos ser bisturis. Aliás, o mau uso do bisturi pode ser fatal, assim como o fogo amigo nas guerras. O antidogmatismo pode se constituir num dogma, um remédio com a dosagem errada pode se transformar num veneno.
Abraham Kuyper, o grande pensador, estadista e teólogo holandês, ele coloca a questão nesses termos. Toda ciência, num certo grau, parte da fé, e, ao contrário, a fé que não leva à ciência é equivocada ou superstição, mas não é fé real, genuína. Toda ciência pressupõe fé em si, em nossa autoconsciência, pressupõe fé no trabalho acurado de nossos sentidos, pressupõe fé na correção das leis do pensamento, pressupõe fé em algo universal escondido atrás dos fenômenos especiais. O seu companheiro de trabalho, de teologia, né, o Herman Bavinck, no caso ele não foi político, foi apenas teólogo, apenas porque se dedicou apenas a esta área, ele também nos instrui. A primeira preocupação de todo praticante de ciência, e particularmente de todo teólogo, é ser humilde e modesto. Um cientista não deve pensar que é mais sábio do que realmente é. Toda disciplina científica está presa ao seu objeto. Ela não pode, por causa de uma teoria preconcebida, falsear ou negar os fenômenos que observa. O que ele está dizendo de forma muito mais eloquente é que eu afirmei acima, quando você se torna cativo das suas pressuposições e agora tenta impô-las às evidências, aos fenômenos, negando assim a sua condição de pesquisador. Então, deve ser dito que nem por isso a ciência deve ser gratuitamente rejeitada. Na realidade, ela é construída tendo um cerne comum, valendo-se das contribuições básicas de seus predecessores. A ciência, de fato, não deve ser avaliada, e a história nos ajuda bastante na compreensão de determinados conceitos e de sua superação e substituição por outros. Então, a ciência, ela deve ser avaliada na história. Deve ser avaliada na história. Os efeitos da sua posição, das suas descobertas e de sua prática. Então, a nossa dúvida quanto à ciência tem como fundamento a fé na sua capacidade de superação do que foi atingido. Então, não há uma visão, vamos dizer assim, pessimista quanto à ciência. Pelo contrário, nós cremos que ela falha e pode falhar, mas nós cremos também que a ciência avança na purificação dessas correções das teorias que ela sustenta. Aí um aspecto de que ela é provisória, eu vou falar isso um pouco mais à frente. Então, devemos estar alertas à observação do sociólogo Merton e, abre aspas, sem dúvida, há uma possibilidade acentuada de que, no estudo dos motivos professados pelos cientistas, estejamos lidando com racionalizações, com derivações, mais do que com formulações acuradas dos verdadeiros motivos. Os cientistas são humanos, né? E nos chama a atenção muito bem esse Roberto Merton no seu Ensaios de Sociologia da Ciência. E certamente isso é válido para todas as nossas elaborações intelectuais, inclusive, obviamente, para a minha, que aqui faço. Somente a fé que duvida metodologicamente de sua fé pode, de fato, se tornar confiável. A fé que se posiciona além da suspeita não é mais fé. Tornou-se uma suposta ciência absoluta, que seria uma contradição de termos. Justamente pelo fato de a ciência ser ciência, ainda que não saibamos bem o que vem a ser ciência, explora muito esse assunto Edgar Morin, é que ela se torna biodegradável. A ciência é biodegradável, porque ela está sempre se renovando e se dissolvendo. E essa dissolução
é que propicia condições, mais do que condições, a necessidade de sua renovação. A ciência é absoluta, pertence somente a Deus, porque somente Deus é o criador e preservador de toda a realidade. E esta ele a tem sempre diante de si. As contribuições científicas geralmente começam por um ato de fé, uma hipótese, um conjunto de pressuposições que poderá ser confirmado ou não. Começa por isso. Lemos a realidade por essas lentes, conscientemente ou não. A fé é fundamental para o início e progresso da ciência. É impossível, insisto nisso, haver ciência sem fé. A fé avança para além da ciência e quando aquela transvalora em ciência, ou seja, a fé, se comprova como sendo científica, ou eu a demonstro cientificamente, a fé continua a sua caminhada sob a inspiração da ciência, mas sem paradeiro racionalmente pré-determinado. Nós não sabemos onde ela vai terminar. Ela vai avançando, progredindo de acordo com os avanços, com os retrocessos e com as necessidades próprias da humanidade. A ciência, ela não pode avançar sem fé. O que os cientistas chamam de hipótese é justamente as pressuposições que norteiam a sua pesquisa. Nisso, a sua cosmovisão, com o colorido próprio de suas lentes, se revela. Ainda que a ciência possa mostrar a inviabilidade de seus pressupostos, são estes que determinam a nossa maneira de nos aproximar do objeto, ver e, portanto, agir no mundo. A ciência não ocorre num vácuo asséptico, conceitual, quer seja religioso, quer filosófico, quer cultural. A nossa ação, a nossa percepção fundamentam-se em nossos pressupostos, que determinam, em grande medida, a nossa pré-compreensão. A fé não é a ciência em si. Se ela assim fosse, deixaria de ser simples fé para se planificar em conhecimento. A fé muda a minha percepção, não a realidade em si. Contudo, o meu olhar e percepção podem contribuir para a mudança do real. Isto só pode ocorrer mediante o trabalho condizente com o que creio. Por outro lado, a ciência não implica necessariamente em fé consequente. Contudo, ela, mais cedo ou mais tarde, nos levará a crer subjetivamente no que se mostra objetivamente a nós. Ou seja, não é porque a ciência chega a uma conceituação que isso vai trazer fé. Ah, eu creio. Não. Agora, é claro que com o passar do tempo, esta dita ciência, se confirmando como tal, vai contribuindo para que as pessoas caminhem e se rendam a esta realidade. Em síntese, o que cremos não muda a realidade. No entanto, podemos crer que a realidade pode ser mudada pela nossa fé operante. Os sonhadores, de certa forma, são os construtores do real. Todavia, a ciência tenderá a produzir fé naqueles que foram confrontados e convencidos por suas evidências. Devemos estar atentos ao fato de que a ciência é uma construção social, não de um homem isolado. É na experimentação, verificação, repetição e avaliação que refinamos e aperfeiçoamos o conhecimento. Por isso, as ideias valem não simplesmente pelo critério de autoridade, notoriedade de quem disse, o que nos conduziria ao desfilar de currículos de quem disse sem nenhuma verificação a posteriori,
já que a autoridade de quem afirmou é suficiente. Precisamos avaliar o saber a partir de si mesmo, do seu conteúdo e verificabilidade, não apenas de quem o professor. Por sua vez, o sentido e a ética desse conhecimento extrapolam ao alcance da ciência. A ciência, ela traz informações, mas não sentido ou ética. Aliás, ela mesma não se propõe a isso e observa muito bem esse aspecto o Alistair McGrath, um autor contemporâneo. A ciência é moralmente imparcial precisamente porque é moralmente cega, colocando-se a serviço do ditador que quer forçar seu governo opressivo por meio das armas de destruição em massa, e da mesma forma colocá-la a serviço dos que desejam curar uma humanidade destruída e enfraquecida por meio de novas drogas e procedimentos médicos. Precisamos de narrativas transcendentes para nos fornecer orientação moral, propósito social e senso de identidade pessoal. Embora a ciência possa nos fornecer conhecimento e informação, ela é impotente para conferir sabedoria e sentido. Fecha aspas. É muito comum ouvir pessoas consolando outras em momentos de dificuldade, dizendo: tenha fé, o importante é ter fé. Na literatura, encontramos homens de concepções variadas, falando de fé, usando por certo conceitos diferentes para se expressarem, mas de qualquer forma, o assunto envolve a pauta de suas atenções. Como exemplo, eu tomo aqui o filósofo existencialista espanhol Miguel de Unamuno, dizendo que a fé é o poder criador do homem. O Erich Fromm, psicanalista e sociólogo alemão, afirmando que a fé é a consciência da gravidez, ou do estado de gravidez. Paul Tillich, teólogo alemão, falando do estado de ser. Emil Brunner, outro teólogo, esse de origem suíça, declarando-se a fé a janela aberta para o porvir. Muito bem. A fé é também importante como elemento psicológico. Todavia, ela em si mesma, como elemento solitário, é de pouco valor prático. A sua relevância não depende simplesmente da sua intensidade, mas sim do seu objeto. Uma fé forte em algo débil, de nada adianta. Qual o valor de uma fé forte, e essa fé forte eu diria aqui entre aspas, nos ídolos criados pela imaginação pecaminosa do homem? Os ídolos nada podem fazer, por maior que seja a fé depositada neles. O Salmo 115 nos mostra isso, Isaías 44, 1 Reis, livro de Reis, capítulo 18. Os homens, em seus pecados, se tornaram nulos em seus pensamentos, tal qual a sua criação. E no Salmo 135, escreve o salmista: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Salmo 135, de 15 a 18. A nossa fé repousa em Deus e na sua palavra, na sua promessa. A fé que repousa na palavra de Deus, escreveu Calvino, permanece inabalável contra todas as investidas de Satanás. A palavra ciência é natural que nós tentemos definir, pelo menos etimologicamente, ciência. A palavra ciência, ela vem do latim scientia, que significa conhecimento derivado de ciência, o que sabe,
traduzindo, mas não transliterando, o grego episteme, que significa arte, habilidade, conhecimento, ciência, saber, etc. O termo grego, por sua vez, é constituído de dois outros, epi, uma preposição cujo sentido radical é sobre. A palavra ela é aparentada com, digamos, aparentada não, vamos dizer assim, ela é empregada, fica melhor, empregada com vários sentidos, inclusive o sentido de direção. Então, é epi e istemi, que é estabelecer, firmar, fixar. Partindo deste ponto, o Cassira, Ernest Cassira, diz que, abre aspas, o processo científico produz a um equilíbrio estável a estabilização e a consolidação do mundo, das nossas percepções e pensamento. Então, a ciência ela busca uma estabilidade. Isso, Cassira interpretando a própria ideia da palavra ciência. Um contraponto a isso, contraponto em termos de, não de análise etimológica, mas da visão de ciência, nós temos o John Zeman, dizendo que a ciência é demonstravelmente falível. Não há nada no aparato cognitivo da mente humana, nem ninguém da comunidade de cientistas que possa nos proteger do erro ou da incerteza. O melhor que podemos fazer, pelo jeito, é ser eternamente críticos, eternamente vigilantes, eternamente céticos. Né? É uma palavra muito forte e muito curiosa do Zeman. Eu pronuncio o nome dele, John Zeman. Eu nunca ouvi alguém pronunciar. Bom, quando a gente volta à etimologia e o uso antigo, Platão dizia-se a episteme, o conhecimento perfeito, se caracterizando por ser teórico e prático, tendo como objeto o ser. Na visão de Platão, a episteme é a forma mais elevada de conhecimento, sendo o resultado de um encadeamento racional. E ele escreve lá no Mênon. E assim, pois, quando as opiniões certas aqui seria a doxa, são amarradas, transformam-se em conhecimento, em ciência, episteme, e como ciência permanecem estáveis. Vejam a ideia, né? Que o Cassira interpreta, permanecem estáveis. Por esse motivo, é que dizemos ter a ciência mais valor do que a opinião certa. A ciência, episteme, se distingue da opinião certa, doxa, por seu encadeamento racional. Muito interessante essa construção platônica. Bom, devemos observar que nem todo saber é considerado científico, visto haver graus de conhecimento, bem como o conhecimento empírico, fragmentado, que carece de demonstração, mas que nem por isso deve ou pode ser desprezado. E também há o conhecimento da fé, que ultrapassa a possibilidade racional de explicação e demonstração. Repare que eu não estou dizendo que ele é oposto à explicação e demonstração. Estou dizendo que ele ultrapassa a esta capacidade. Aliás, Deus não é passível de demonstração racional. Ele é transcendente. Contudo, mesmo que isso fosse possível satisfatoriamente, tal demonstração não conduziria ninguém a Deus. E essa é uma questão séria para a apologética. Eu posso convencer alguém racionalmente que Deus existe, vamos supor que eu consiga, mas isso não leva ninguém a Deus. Isso é obra do Espírito. Bom, mas voltemos aqui. A nossa sabedoria, ela não consta nesse campo, a menos que seja guiada pela fé. E esta é um dom de Deus, não uma conquista da razão. Obviamente, aqui não podemos acompanhar o positivismo lógico em sua priorização ao escrutínio
da verificação empírica, porque Deus não pode ser demonstrado. Não pode porque ele está além da demonstração. Mas, continuemos. O conhecimento científico, como uma forma sofisticada de conhecimento, apesar de relevante, é extremamente limitado. Não sendo estranho observar na história que a ciência de hoje pode se tornar o mito de amanhã. Portanto, não devemos ter pressa em assumir pressuposições que estão em voga, sem antes examiná-las à luz de suas evidências e do que cremos. Eu sempre tenho afirmado isso. Os viúvos intelectuais de hoje foram, em geral, casados com a moda tortuosa e efêmera de ontem. É extremamente fácil e perigoso nos deixarmos seduzir pelos nossos próprios pensamentos a respeito do pensamento vigente e aparentemente definitivo. O nosso amanhã poderá refletir tragicamente o nosso consórcio intelectual e moral de hoje. Apesar dessa limitação, o conhecimento científico julga-se muitas vezes capaz de descrever os fenômenos de forma objetiva, metódica e sistemática, identificando o seu objeto e tendo condições de discorrer sobre ele. Ele, nesse conhecimento científico, almeja ser uma leitura da experiência por meio de uma ótica que se esforça por ser objetiva e sistemática, buscando, dentro de princípios definidos, ordenar os fenômenos de forma a poder elucidá-los. A função da ciência, dentro do âmbito que lhe compete, é substituir a experiência por uma sistematização passível de verificação experimental. Ela faz uma correspondência simbólica, sendo a linguagem o meio de que a ciência dispõe como forma de expressão. Como já havia interpretado Nietzsche, a linguagem é o primeiro grau do esforço em direção à ciência. Por isso, o conhecimento científico deve ser passível de compreensão, demonstração e comprovação. Ele se propõe a compreender, descrever, controlar e até predizer os fenômenos por ele analisados. Por isso é que a ciência pode ser considerada como a consciência dos gêneros, usando aqui uma expressão do ateu Feuerbach. Deste modo, a ciência deve realizar-se novamente e de forma aperfeiçoada. Repare que esta é uma das questões debatidas sobre as vacinas. Essa é a questão. O tempo em que os testes foram feitos. Mas eu digo de antemão para vocês, não me atendo à vacina, é que a ciência, quando ela se julga absolutamente certa, ela pode estar errada. A certeza científica não é necessariamente uma certeza real. Bom, continuemos. Contudo, como ter a certeza de que este modo aperfeiçoado é o derradeiro? É como você que vai fazendo uma obra, mudando deve ser mudado, e vai aperfeiçoando, 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 e você morre nesse processo, e alguém pode ficar pensando, e o que ele diria depois, numa nova edição? Como seria essa nova edição? Ninguém sabe. Acontece algo parecido, mas tem uma restrição aí, há um porém aí, com Calvino, que ele foi reeditando a sua obra e ampliando. E esse tipo de pensamento não é necessário que tenhamos a respeito de Calvino, porque ele, na última edição de 1559 das Institutas, ele se deu por satisfeito com aquela última revisão. E não foi algo que ele disse antes, estou satisfeito, depois mudou de ideia. Não. Foi a primeira vez que ele se deu por satisfeito. Bom,
Continuemos aqui. E se o pós considerado derradeiro, no caso da ciência, negar o que parecia afinal? Simples. Posso me alegrar com a nova descoberta, mas o processo de desconfiança criativa continua. É possível também descobrir que o rejeitado como pré-científico se mostre agora verdadeiro. De qualquer forma, o processo continua. Desespero? Não. Consolo. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. É o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, 8. Então, a ciência, como um empreendimento humano, é extremamente complexa, estando associada a diversos elementos históricos e sociais, tendo, consequentemente, profundas implicações sociais. Talvez muitos dos seus projetos tenham que se contentar em permanecer como meras projeções não atingidas, ainda que o não atingidas também seja provisória dentro da efemeridade de nossa existência. A ciência não é o único caminho para se chegar ao conhecimento. E, na realidade, não pode esgotar o real. Deixa eu beber um pouquinho d'água, que eu estou falando mais do que eu imaginei. Então, este ideal, esta realidade, que eu imagino que seja, é mais abrangente e complexo do que o instrumento disponível pelo cientista. A questão é a seguinte: como ter pretensão de esgotar o que nem sequer tem uma sua dimensão? A ciência, aliás, não só ela, todas as esferas de nossos conhecimentos não conseguem perceber toda a extensão do real. Portanto, as suas pretensões são por demais ambiciosas. Talvez falte a ela a consciência de sua própria limitação. Ela pouco se conhece. Daí, por vezes, a sua angústia desnecessária. A questão: o que é a ciência? É a única que ainda não tem nenhuma resposta científica. É o que escreveu o Edgar Morin no seu livro Ciência com Consciência. E ele disse nesse mesmo livro: a ciência não controla a sua própria estrutura de pensamento. O conhecimento científico é um conhecimento que não se conhece. Vocês vejam que coisa absurda? O conhecimento científico é um conhecimento que não se conhece. Essa ciência que desenvolveu metodologias tão surpreendentes e hábeis para apreender todos os objetos a ela externos, não dispõe de nenhum método para se conhecer e se pensar. Continuo eu agora. Nesta consciência teórica, a sua atividade empírica se tornará mais abrangente e positivamente útil. Isso me faz lembrar o comentário de Braudel, no historiador Braudel, de que quando o sociólogo que eu tenho mencionado, Edgar Morin, se despediu do Partido Comunista, logo depois disse: o marxismo, meu velho, estudou a economia, as classes sociais, é maravilhoso, meu velho, mas ele se esqueceu de estudar o homem. Esqueceu de estudar o homem. Está na obra do Fernand Braudel, A Gramática das Civilizações. Então, talvez falte à ciência o instrumental necessário para o seu autoexame. Nas palavras do padre Vieira, o homem, filho do tempo, reparte com o mesmo a sua ciência ou a sua ignorância. Do presente, sabe pouco, do passado, menos, e do futuro, nada. A ciência está comprometida com a compreensão do real, mesmo que este não lhe pareça algo agradável ou digno. Não cabe a ela escolher um real ideal para trabalhar com o que existe. Creio que Francis Bacon captou muito bem esse sentido ao afirmar que
Tudo o que é digno de existir é digno de ciência, que é a imagem da realidade. As coisas vis existem tanto quanto as admiráveis. Então, dentro dessa perspectiva, a definição de Popper a respeito do objetivo da ciência parece-nos correta. O objetivo da ciência é encontrar explicações satisfatórias do que quer que nos apresente e nos impressione como estando a precisar de explicação. O cientista caracteriza-se pela posse do espírito semelhante ao do filósofo, que está sempre a caminho, procurando respostas para problemas pretéritos e presentes, e, ao mesmo tempo, busca novos problemas que, com frequência, são abrigados nas soluções encontradas. Gadamer, por exemplo, analisando a hermenêutica filosófica, observa que uma interpretação definitiva parece ser uma contradição em si mesma. A interpretação é algo que está sempre a caminho, que nunca conclui. A palavra interpretação faz referência à finitude do ser humano e à finitude do conhecimento humano. Pois então, mais importante que o interpretar o claro conteúdo de um enunciado é inquirir os interesses que nos guiam. A hermenêutica filosófica está mais interessada nas perguntas que nas respostas. Isso ele escreveu na uma pequena obra sua, né? A Razão na Época da Ciência. Bom, eu tomo isso com alguma cautela, a observação dele, porque nós poderíamos cair no perigoso labirinto do subjetivismo, eliminando a diferença fundamental entre sentido e significado na interpretação do texto. Mas isso não veio o caso agora. Então, a ciência, portanto, como a filosofia, caminha dentro da dialética do saber e ignorância, saber, mantendo um equilíbrio dinâmico. Por isso, a ciência, que para ser genuinamente ciência tem que ser necessariamente verdadeira, sofre, devido à nossa limitação, de uma desconfiança necessária e proveitosa. Como não posso ter a certeza de que aquilo que penso saber é de fato ciência, estou sempre duvidando do que sei, a fim de que, caso o que eu saiba seja realmente ciência, não tenho que temer. Caso contrário, não me acomodei com a miragem do saber. Nesta hipótese, o novo edifício do saber passará pelo crivo da mesma desconfiança. Neste particular, concordo com a observação de Karl Popper. O velho ideal da episteme, do conhecimento absolutamente certo, demonstrável, provou ser um ídolo. A exigência da objetividade científica torna inevitável que todo enunciado científico permaneça provisório para sempre. Então, vejam a questão. O conhecimento científico, por uma questão metodológica, ele é provisório para sempre. É claro que eu não vou tornar um conhecimento dito científico sem passar pelos critérios próprios. Mas mesmo quando eu passo, aquilo que eu falei antes, mesmo quando eu tenho a certeza de que ele é provisório. E a história vai evidenciar a sua fidelidade como conhecimento estável ou não, pelos avanços, pelos testes, pelas repetições. Bom, voltemos aqui a Popper. Pode-se, de fato, corroborá-lo, mas toda corroboração, né, ou seja, a confirmação, é relativa aos outros enunciados, que, novamente, são provisórios. Somente podemos estar, o autor coloca entre aspas, absolutamente certos de nossas experiências subjetivas de convicção, de nossa fé subjetiva. Com o ídolo da certeza, incluindo-se os graus de certeza imperfeita ou probabilidade, cai um dos baluartes do obscurantismo que barra o caminho do avanço científico, reprimindo a audácia de nossas questões e pondo em perigo o rigor e a integridade de nossos testes. A concepção errada da ciência traz-se em sua pretensão de ser correta,
Pois o que faz o homem de ciência não é a sua posse de conhecimento da verdade irrefutável, mas sua indagação persistente e temerariamente crítica da verdade. A ciência nunca persegue o fim ilusório de que suas respostas sejam definitivas ou mesmo prováveis. Seu avanço dirige-se, ao contrário, para o fim infinito e ainda assim atingível, de sempre descobrir problemas novos, mais profundos e mais gerais, e de sujeitar suas respostas, sempre provisórias, a testes sempre renovados e cada vez mais rigorosos. Hoje em dia, toda a gente reconhece que a plena certeza é algo de inatingível nas ciências, a que se chama indutivas. Na obra do Popper, O Realismo e o Objetivo da Ciência, pós-escrito A Lógica da Descoberta Científica. Dando um salto na história e em referenciais teóricos, eu tomo um doutor americano, que não é cientista, a área dele é letras, Gene Eduardo Veidt Jr., e tomo suas palavras como bastante pertinentes. Aqueles que veem a ciência como algo que produz a verdade imutável deveriam estudar a história da ciência e fazer a si mesmos outras perguntas. Se a ciência tem nos dado uma série de modelos para explicar dados sempre crescentes, podemos esperar que seja absoluto o que a ciência nos diz agora? Daqui a 100 anos, a ciência estará nos dizendo o mesmo que nos diz hoje? Se a ciência de 1500 parece bastante primitiva e ingênua, será que a nossa ciência também não parecerá primitiva e ingênua daqui a 500 anos? O que a ciência proclama como fato nem sempre é tão certo para a geração seguinte dos cientistas. Fecha aspas. Numa entrevista concedida, eu creio que foi em fins de 84, o Popper morreu em 1994. Popper, criticando os intelectuais da linha hegeliana, disse que, abre aspas, o primeiro valor do intelectual deve ser a busca da verdade. Fecha aspas. Do mesmo modo, Einstein escrevera em 7 de dezembro de 1944, uma correspondência ao físico Roberto Thornton, que um cientista, então ele disse a seu amigo que um cientista, abre aspas, é um verdadeiro buscador da verdade. O cientista é um verdadeiro buscador da verdade. Portanto, digo eu, o que caracteriza o vigor de uma ciência não é a sua rigidez. Antes, é o grau de desconfiança a que ela nos permite submeter os seus enunciados a fim de aperfeiçoá-los. Caio interpreta, só é realmente livre a ciência que, enquanto está estritamente limitada ao seu próprio princípio, tem o poder de livrar-se de todos os laços artificiais. De fato, caso contrário, ela negaria a sua própria essência. A ciência não tem pátria nem idade. O seu credo é a busca da verdade. Ela não é privilégio de um povo, menos ainda de um indivíduo. Todo cientista, usando a figura em forma de epigrama atribuída por João de Salisbury, um autor da Idade Média do século XII, que atribui essa frase a Bernardo de Chartres, que viveu no século XI e século XII. Então, todo homem equivale a um anão sobre os ombros de gigantes, se valendo das contribuições de seus predecessores a fim de enxergar um pouco mais além. Então, não é bem todo homem, todo cientista, né, equivale a isso, a um anão sobre os ombros dos gigantes, se valendo dessas contribuições para que ele possa enxergar um pouco mais adiante. Deixa eu beber um pouco mais de água aqui. Então, digo eu, a ciência que envelhece
assina o seu obituário, confessando o ocaso do seu saber. A ciência, como verdade, é sempre vigorosa, mesmo que os homens tentem negá-la ou ridicularizá-la. O tempo a solidifica e a rejuvenesce. A ciência, entre aspas, que foi negada, evidenciou, por isso mesmo, que não era ciência. Contudo, se ela de fato for, renascerá do seu acaso, atestando a sua perenidade. Porque nós nada podemos, lembrando Paulo, contra a verdade. Parece-me fundamental para o cientista o exame ou reexame constante da sua, entre aspas, ciência. Contudo, tendo como referencial paradigmático a convicção de que existem conhecimentos absolutos, mas que nem por isso devem estar acima de nosso exame. No início dos anos 90, de 1990, fiz alguns cursos. Um deles tinha uma turma com muitos alunos, mais de 100, eu acho que bem mais de 100. Como era um curso de pós-graduação lato sensu, as formações eram bastante variadas. Então, ali tínhamos pessoas formadas em administração, ciências contábeis, sociologia, psicologia, jornalismo, pedagogia, filosofia, enfermagem, assistência social, engenharia, direito, etc. E creio que em teologia, somente eu. Essas aulas eram às sextas-feiras, à noite, o sábado, o dia inteiro. E, por vezes, eram formados grupos de 15 pessoas. Não me lembro ao certo. E esses grupos grandes eram formados para discutir assuntos variados, tendo como eixo comum sempre a educação. Foi um período de boas observações. Uma que nunca esqueci foi a verificação de que os diversos problemas levantados e possíveis soluções estavam associados à formação acadêmica de cada um. Cada formação tende a privilegiar determinados aspectos e, como é natural, a ignorar outros, ou por considerarem menos relevantes, ou que nem sequer os percebe. Lembro-me que havia questões gerenciais levantadas por alguns, o lucro observado por outros, questões logísticas, políticas, sociais e psicológicas. Vencer um debate não significava ter resolvido o problema, porque, na realidade, por mais estimulantes que fossem os temas e ilustrativos da realidade da educação brasileira, estávamos em uma sala de aula, em condições controladas, onde nada do que fora falado com entusiasmo revolucionário, realismo ou senso profético, seria praticado. Porém, ainda que dentro deste quadro limitado, pude aprender que nenhuma ciência, ou, se vocês preferirem, nenhuma perspectiva, é suficiente em si para apresentar uma resposta completa à revelia de outras ciências. Há diversas perspectivas a serem consideradas que podem mudar o nosso rumo, solidificá-lo ou simplesmente nos mostrar outras vertentes que evidenciam riscos que não computávamos. Mas, em geral, o nosso olho vê o que o nosso cérebro deseja enxergar. Sendo assim, a ciência que se isola, julgando-se onisciente e onipotente, ignorando a complexidade da realidade, tende a se tornar em uma seita científica ou um fanatismo científico, que reduz a realidade a apenas um aspecto, desconsiderando o todo, ou pelo menos outras aproximações, e mais, com uma visão nada científica de si mesma. Esta ciência espúria não resistiria nem mesmo ao teste de validade científica. O humanismo renascentista, que durou aproximadamente 4 séculos, né? É difícil ter datas definidas, mas coloquemos aqui século XIII ao século XVI,
veio na esteira do pensamento grego, cujos valores foram herdados pelo Iluminismo, século XVII ao XIX, e tem o seu clímax nos humanistas seculares modernos. O trágico de todos estes movimentos é que o homem, longe de Deus, tentou de todas as formas encontrar sua autonomia e, por isso mesmo, não alcançou a compreensão de que toda a vida é relacional, permanecendo assim cativo de suas pressuposições seculares e limitantes. As evidências estavam ali, mas eles não queriam perceber. Deste modo, se a Idade Média foi pretensamente o tempo de Deus, o Renascimento foi o tempo do homem, o Iluminismo o tempo da razão, o século XX o da ciência e da tecnologia, hoje não temos mais referências. O homem já não é o centro de todas as coisas, visto que já não há mais centro, e nem mesmo a ciência. Porque nós estamos observando que não há uma ciência, mas são ciências que se contradizem o tempo todo. Para mim, isso tem sido um dos grandes aprendizados desta pandemia. Talvez o volátil consenso popular possa nos dar uma pista. Porém, ele, além de manipulável, é extremamente fugidio. Estamos, portanto, perdidos no espaço, ainda buscando a nossa satisfação, sem absolutos, não sabemos ao certo o sentido da vida, o valor do homem e o seu papel no universo. Sem princípios universais, não existem absolutos. Consequentemente, é impossível uma ética consistente. Assim, tudo é possível a partir de meu gosto, preferências ou razoabilidade autorreferendada. Eu atribuo valor e a validade está em mim e eu crio, a partir dos meus valores, obviamente, a minha ética. Eu me deparei recentemente com uma oportuna constatação, Carl Henry, aquele que eu mencionei no início, que, após contar uma experiência, ele conclui: o Ocidente perdeu o rumo da bússola moral e epistêmica. Ele não possui nenhum critério comum para julgar se os seres humanos estão se movendo para cima ou para baixo, se permanecem parados ou se apenas se movem, sabe Deus para onde. Deste modo, desprovido de referência e, portanto, sem padrão de verdade, conceito e significado de vida, a felicidade, por exemplo, ficou circunscrita ao conceito de prazer de cada um dentro da maneira de ver a realidade, independentemente de princípios e valores divinos universais, como escreve Ravi Zacarias, morto no ano passado, ele mesmo um ex-ateu. A realidade é que o vazio resultante da perda do transcendente é absoluto e devastador, tanto no sentido filosófico quanto existencial. Então, o humanismo renascentista do qual somos herdeiros, sem dúvida, tomou uma parte importante da realidade. Todavia, em geral, esqueceu-se da principal. E o mais trágico de tudo é que o esquecido é aquele que dá sentido a tudo mais. O problema da existência é uma questão basicamente metafísica. Aliás, o homem é um ser metafísico. A negação prática dessa realidade acarreta uma percepção errada e tristemente limitante da natureza humana. Por isso, o homem, entre aspas, chamado de pós-moderno, dispõe diante de si de todas as saídas possíveis, porém nenhuma delas conduz ao fim necessário. Os seus pressupostos descartam o único caminho real do significado da vida e do ser, o Deus transcendente e pessoal, o Deus que se revela como tal, conferindo sentido a todo o real e à nossa existência. Ao mesmo tempo,
O homem, em seu pretenso humanismo autônomo, não consegue encontrar um ponto de integração que confira sentido à realidade, à sua existência, à sua vida. Então, ele não tem sentido. Por isso, há um sentimento constante de insatisfação e frustração, como descrito pelo McGrath. Deixar de relacionar-se com Deus é deixar de ser completamente humano. Ser realizado é ser planificado por Deus. Nada transitório pode preencher esta necessidade. Nada que não seja o próprio Deus pode esperar tomar o lugar de Deus. Assim mesmo, por causa da decadência da natureza humana, há hoje a tendência natural de se tentar fazer com que outras coisas preencham essa necessidade. O pecado nos afasta de Deus e nos leva a pôr outras coisas em seu lugar. Essas vêm para substituir Deus. Elas, porém, não satisfazem. E como a criança que experimenta e expressa insatisfação quando o pino quadrado não se encaixa no orifício redondo, passamos a experimentar um sentimento de insatisfação. De alguma forma, permanece em nós a sensação de necessidade de algo indefinível, e que a natureza humana nada sabe, só sabe que não possui. Fecha aspas. A história tem demonstrado o fracasso dessa tentativa e que mais cedo do que poderiam imaginar os mais pessimistas, esse humanismo que pretendia restaurar o homem à sua dignidade na realidade, um anti-humanismo. Na tentativa de matar Deus, o secularismo matou o homem em sua plenitude. Ele passou a ser apenas o resultado de uma evolução casuística, restando apenas um arremedo de nossa real natureza, felizmente ainda preservada em misericórdia pelo Deus vivo, que nos sustenta como sua imagem. A observação de Teilhard de Chardin parece-nos oportuna. Essa observação ele fez em 27 de fevereiro de 1921, há quase 100 anos. Ele fez numa conferência em Paris. A ciência sozinha não pode descobrir a Cristo, mas o Cristo sacia os anseios que nascem em nosso coração, na escola da ciência. Lendo Monod, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1965, constatamos a melancólica conclusão de seu livro, O Acaso e a Necessidade. Talvez se trate de uma utopia, mas não de um sonho incoerente. É uma ideia que se impõe pela força única de sua coerência lógica. Tal é a conclusão a que a busca da autenticidade leva necessariamente. Rompeu-se a antiga aliança. Enfim, o homem sabe que está sozinho na imensidão indiferente do universo, de onde emergiu por acaso. Não mais do que seu destino, seu dever não está escrito em lugar algum. Cabe escolher entre o reino e as trevas. Terrível isso. E é mais terrível porque o que ele pensa que é o fim do poço, cabe escolher entre o reino e as trevas. O homem perdeu essa capacidade. Como cristãos, somos chamados a apresentar a alternativa cristã em todas as áreas da nossa existência, inclusive em nossas pesquisas. Não somos destinados a viver em um gueto acadêmico ou simplesmente na defensiva, nos esgueirando nas brechas da academia, buscando apoio em um mundo totalmente paganizado. Temos uma estrutura de pensamento consistente, coerente e demonstrável. Precisamos ter clareza quanto a isso,
a fim de não sucumbirmos a uma estrutura de pensamento e valores pagãos. Sem uma sólida fundamentação teórica, nos tornaremos joguetes fáceis e ingênuos nas mãos de teóricos e teorias totalmente incompatíveis com a fé cristã e, portanto, com a totalidade da realidade. Como escreveu Poitresse, se ser radicalmente cristão significa não aceitar mais ingenuamente a mensagem cultural da secularidade. De fato, pressuposições seculares com referenciais materialistas e pretensões autônomas não poderão ser compatíveis com a fé cristã. Por vezes, no afã de sermos aceitos nos meios acadêmicos e contarmos com o apoio de nossos pares, reconhecimento e de recursos, leiam-se verbas, muito bem distribuídos, somos capazes de negar nossa fé. Assim, covardemente assumimos um referencial teórico totalmente estranho ao que cremos ou ao que devemos crer. Assim, em uma saia justa, mas desejando abraçar com nossas pernas continentes teóricos excludentes, sustentamos em ambientes específicos postulados que são incompatíveis com a nossa fé. Quando muito, apenas falamos genericamente de Deus ou citamos algum versículo fora de contexto para granjearmos certa simpatia quando estivermos em ambiente cristão ou obtermos alguma paz em nosso coração já dividido entre Deus e Baal. Certamente podemos e devemos aprender com as várias ciências, com diversas pessoas, mesmo com incrédulos, que pela graça comum de Deus podem nos auxiliar a melhor compreender aspectos da realidade. Contudo, isso não significa aceitar as suas pressuposições reducionistas e superficiais. As suas descobertas, observações e críticas podem ter valor e pertinência. Todavia, faz necessário olhar esses aspectos dentro de uma cosmovisão cristã, que, sem dúvida, ainda que validando muito do que foi dito, nos encaminhará para uma solução diferente, considerando a complexidade da existência humana, tendo Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. Somente pela palavra poderemos ter uma dimensão abrangente da realidade. A palavra confere sentido ao conhecimento. Mais uma vez, eu chamo a luta aqui, as palavras de McGrath. A ciência desmantela de forma que possamos ver como as coisas funcionam. A fé reajunta de forma que possamos ver que elas significam. Eu achei essa observação do McGrath brilhante e muito real. Lembremos-nos, covardia acadêmica, ou o nome que quisermos dar, é pecado. No fundo, não passa de falta de fé na credibilidade de Deus e de sua revelação, temperada pela vaidade de desejarmos ser respeitados, ainda que aparentemente pelos nossos pares, que julgamos atualizados, mas que habitam um universo tão fantasioso quanto o nosso, talvez apenas com uma dose menor de culpa, já que não conhecem a inteireza e integridade da fé bíblica. Poitresse, já citado, um autor contemporâneo, faz uma afirmação tristemente esclarecedora. A maior parte da filosofia ocidental tem sido a história de tentar responder às principais questões da vida, independentemente da revelação divina, pela razão somente. E essa receita de política, de ignorar a revelação divina, é uma receita para a autonomia do pensamento humano, em lugar da submissão à instrução de Deus. É necessário que, enquanto cristãos, assumamos a nossa fé em sua amplitude de desafios. A fé não é uma ilusão.
Ela não fecha os nossos olhos às evidências contrárias, ou apenas enxerga com um brilho otimista de quem encontrou o que queria nas evidências favoráveis. A fé, contrariamente, aguça a nossa inteligência e sensibilidade, nos ajudando de forma objetiva em nossa pesquisa. Faz-se urgentemente necessário que repensemos a nossa vocação como cristãos, como servos de Deus. Faz-se urgentemente necessário que repensemos também a nossa vocação acadêmica e a submetamos ao senhorio de Cristo, não às tradições como tradições ou aos modelos em voga apenas porque estão na moda. Agora, podemos ter uma certeza: o cristianismo não está em modo na academia, nem como não está em moda na academia, nem como alternativa a ser considerada com seriedade. Não nos iludamos, o cristianismo não está em moda e nem como alternativa olhada com alguma seriedade. Quando aparece, é apenas para referendar o que nós cremos ou que os materialistas creem. Há um depoimento que considero muito significativo, próximo ao fim da vida. Isaac Newton, mesmo tendo consciência de suas contribuições, confessa-se extasiado diante da magnitude da criação. Isso o conduzia a localizar o seu trabalho de forma relacional. Por isso, a clareza quanto à sua pequenez. Disse então: não sei o que posso parecer ao mundo, mas para mim eu pareço ter sido apenas como um garoto brincando à beira do mar e me desviando de vez em quando, encontrando uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanecia misterioso diante de mim. Essa frase dele é citada por David Bressler, A Vida de Isaac Newton. Essa obra ainda não está em português. E antes de Newton ter escrito isto, o Blaise Pascal, um pensador que eu admiro bastante, contemporâneo de Newton, havia refletido: quando penso na pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade anterior e na eternidade posterior, o pequeno espaço que ocupo, e mesmo que vejo, fundido na imensidade dos oceanos, que ignoro o que me ignoram, aterro-me e assombro-me de ver-me aqui e não alhures, pois não há razão alguma para que esteja aqui e não alhures, agora e não em outro momento qualquer. Quem me colocou nestas condições? Por ordem e obra de quem me foram designados este lugar e este momento? Está na sua obra Pensamentos. McGrath, que eu tenho citado, cientista e teólogo contemporâneo, ele assim se expressa: a fé, portanto, tem de ser vista como uma forma de crença motivada ou justificada. Não é um salto cego no escuro, mas a jubilosa descoberta de um quadro mais abrangente das coisas, do qual fazemos parte. É algo que induz e convida à sanção racional, e não algo que a compete. A fé diz respeito a ver as coisas que os outros deixaram passar e apreender sua relevância mais profunda.
A fé diz respeito a intensificar a capacidade da visão, permitindo-nos ver e apreciar os indícios que estão ali de fato, mas que são negligenciados ou mal entendidos pelos outros. A estrutura da fé, uma vez apreendida, nos concede uma nova maneira de ver o mundo e encontrar sentido em nosso lugar no esquema maior das coisas. A fé nos capacita a ver as coisas de forma distinta e nos leva a agir de formas consistentes com isso. A fé cristã, independentemente do que possa ser, está inquestionavelmente preocupada com a crença de que Deus existe e de que essa existência possui relevância para a identidade, a atividade e a ação humanas. Eu quero concluir chamando a atenção para alguns pontos, sem necessariamente elencá-los. O cristianismo, partindo da revelação transcendente e pessoal, apresenta o caminho da salvação em Jesus Cristo. A fé cristã, ela é bastante objetiva quanto a isso. Não há salvação fora de Cristo. No entanto, essa fé, além de consistente, é capaz de apresentar respostas às indagações mais profundas da existência humana, demonstrando a sua fundamentação e conexão metafísica, epistemológica e ética. As suas propostas, se forem levadas a sério, se constituem em verdades conflitantes, muitas e muitas vezes, com os valores odiernos. No entanto, a seriedade das reivindicações bíblicas se constitui na alternativa divina para a desordem do homem. A genuína teologia cristã é compreensível, transformadora e operante. A Igreja, como manifestação histórica do reino, é desafiada a apresentar em sua fé operante, sua praxis, a eficácia da ética de Jesus Cristo e a demonstrar o quanto a Igreja leva a sério o seu Senhor. A fé cristã, amparada e estruturada a partir de um Deus infinito, pessoal, que se relaciona conosco, nos conduzindo em amor e bondade pela vida fora, confere sentido à realidade. E a partir de nós, como seus agentes, que pela fé vivem e constroem e transformam o mundo de Deus, conforme nos diz Romanos 12, 1 e 2. Talvez alguém possa estar perguntando, e afinal, pastor, vacinar ou não vacinar? Não sei. Não sei. Eu sou um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e não falo em nome da minha igreja, obviamente, não tenho autoridade para isso. Falo em meu nome. Eu não sei. Essa é uma escolha de cada um de nós. A ciência é provisória, mesmo que houvesse o que haja certeza, ela é provisória. A ciência não é do demônio. A ciência, ela é possível porque Deus criou o homem com categorias próprias para investigar, estudar, pesquisar. E Deus abençoa homens, cientistas, crentes e incrédulos, cristãos e ateus. Essa não é a questão. Todo saber pertence a Deus. Todas as coisas provêm de Deus. Deus é um Deus soberano que age sem meio algum, age ordinariamente por meios, e a ciência tem sido um instrumento altamente abençoador. A Reforma Protestante trouxe um grande incentivo à ciência
Eu creio que já tive oportunidade de alguma ocasião falar um pouco sobre isso. A fé cristã, e de modo especial a reforma protestante, trouxe ou enfatizou o princípio da ordenação das coisas, porque nós temos um Deus de ordem, um Deus inteligente, que cria, não deixando o caos. O que pode nos parecer um caos devido à nossa ignorância, tem a ordem própria. E a ciência procura estabelecer a conexão nesta ordem, para que possa dali elaborar suas hipóteses, suas teorias e chegar a conclusões. E por trás disso, dessa pesquisa, havia sempre a consciência de que Deus é um Senhor que cria o universo, estabelece ordem. O sol nasce, se põe, há dia e noite, as estações do ano. Essa pressuposição nos leva a um ordenamento. Os puritanos foram extremamente ativos na ciência, grandes e grandes cientistas. A Academia de Ciência Britânica, houve momentos em que a sua maioria era composta por puritanos. Então, eu estou dizendo isso para entendermos que o saber pertence a Deus. Nós podemos e devemos nos valer dos recursos que Deus coloca à nossa disposição. E tomemos a nossa decisão a partir disso. Minha visão é a visão teológica. Há vários saberes. Eu sou um pastor, apenas um pastor. E quando eu digo apenas um pastor, não estou usando de modéstia, nem de diminuição. Pelo contrário, é uma perspectiva da realidade. E eu creio que a teologia confere sentido à ciência. Então não há aqui nenhuma modéstia. Mas eu não sou cientista, eu não sou médico, não trabalho em laboratórios. E apresento uma perspectiva teológica, que também não tem que ser a única nem a melhor, da realidade. Espero, assim, de alguma forma modesta, muito modesta, se é que alguém vai ter coragem de chegar até aqui nesse vídeo, contribuir para uma compreensão mais ampla. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Amém.